Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Masters Talk, nosso cantinho para falar sobre saúde, trazer sempre informação de qualidade. Hoje a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas têm interesse, procuram bastante aí nas redes sociais, nos sites de busca, que eu sei que é sobre gordura. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação, o que é, quais as melhores formas de fazer essa retirada do organismo com um cirurgião plástico. Você já deve saber quem está aqui com a gente, mas a gente volta já depois da vinheta. Bom, pois é um assunto muito buscado aí na internet, nas redes sociais. O pessoal segue bastante, principalmente algumas blogueiras, porque querem saber como eliminar a gordura mais rápido, como fazer para ter aquele corpo mais definido. Nada melhor do que um cirurgião plástico para falar sobre isso com a gente. Mais uma vez, Dr. Auro por aqui. Seja muito bem-vindo. João. Hoje para falar de um assunto que todo mundo é contra, né? Que é gordura. Todo mundo quer se ver livre da gordura, mas hoje eu vou falar algumas coisas que vai mostrar que gordura hoje é muitas vezes ao contrário do que se pensa, né? A gordura está sendo aproveitada para qualidade estética. Chega a ser até engraçado quando a gente fala, né? Vai usar a gordura para fazer contorno corporal. Normalmente o contorno corporal natural que a gordura traz pra gente ali é o que a gente não quer. Exatamente. Mas dá para reaproveitar ela. O problema é a gordura no lugar errado. Então, a gente começa falando sobre depósitos de gordura. Então, vamos explicar para o pessoal como que acontece esse depósito de gordura. Por que a gente engorda? São células? O que é a gordura? Onde ela fica? Vamos entender ali como ela funciona. A gordura é a maneira que o corpo nosso tem de reservar energia. Então, por exemplo, você está tendo um superávit calórico, você gasta tantas calorias por dia na sua vida e está comendo mais do que isso, por exemplo. Esse é o chamado superávit calórico. Essa reserva energética, uma das maneiras de se armazenar ela, que o corpo faz, é através da gordura, que é a via final de armazenamento da reserva energética. Existem maneiras de depósito, locais de depósito de gordura, de acordo com se é homem, se é mulher, de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, a gente sabe que mulheres depositam mais gordura na parte do quadril, homem deposita mais gordura na parte abdominal, principalmente intra-abdominal. Então, são maneiras de depósito que o corpo tem quando se tem o superávit calórico. A gente fala de gordura, são células mesmo que incham e se multiplicam. Tecnicamente, a célula de gordura é chamada adipócito. É uma célula que ela armazena a gordura dentro dela. Ela pode crescer, ela pode diminuir, mas não deixa de ser uma célula. Eu já ouvi falar que elas se multiplicam também, mas elas nunca somem, ou seja, elas murcham depois. Isso é verdade? Isso, elas murcham, mas a célula em si não some. Então, por exemplo, você emagrece, uma célula que está grande, ela se torna mais murcha, só que a célula em si, fisicamente, a célula ela não some. Visualmente, a gente fala assim, aquela pessoa ela engordou. Aí você vê lá, tá com um contorno corporal maior, tá com excesso de gordura ali. Aí ela faz uma dieta, emagrece bastante. Aí eles falam aquelas famosas, ficou uma pochete aqui, ficou um pouquinho do lado. O que é aquilo? É a gordura que ela encolheu o máximo que ela podia e ficou toda encolhida num cantinho, que é a tal da gordura localizada. É a gordura localizada. Não existe maneira outra de tratar gordura localizada a não ser retirar aquela gordura também fisicamente. Como? As técnicas de lipoaspiração. Então, as gorduras localizadas são tratadas com lipoaspiração e as pessoas, eu tô no meu peso bom e mesmo assim eu tenho uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali. É por isso, é porque a célula de gordura ela não some, a célula de gordura ela murcha. É importante a gente falar e até entender como que isso funciona, porque o pessoal busca muitas vezes nas redes sociais alguns tratamentos estéticos que prometem, a gordura dissolve e sai no xixi, a gordura ela some, derrete, congela, aí depois descongela, esquenta e gela e passa aquele gel que fica com sensação... Eu falei já várias vezes pra vocês, não existe atalho. Atalho não tem, né? E não existe milagre. Existem procedimentos não invasivos que melhoram certos contornos corporais relacionados à gordura, como a criolipólise, algumas enzimas que conseguem eliminar ou dissolver gordura localizada, só que de uma maneira muito restrita, né? De uma maneira muito pouco eficaz. O padrão ouro para melhora de contorno corporal por eliminação de gorduras localizadas é a lipoaspiração. Eu sei que muitas pessoas falam assim, mas eu queria fazer uma lipolite, eu queria fazer criolipólise, papá. Ótimo, existe a indicação para tudo isso. Só que o padrão ouro, tudo vai ser comparado a quê? A lipoaspiração. Tem, inclusive, eu vi há pouco tempo, pessoal que faz, injeta alguns tipos
alguns tipos de enzima. medicamentos, enzimas e tal, que aí dizem que ela derrete e tal, mas ela vai continuar ali, não é ela retirada. até derrete. Ela até derrete, assim, leigamente falando, só que de uma maneira muito localizada e muito pouco homogênea. Então, a gente vê em algumas situações complicações de procedimento dessa maneira, quando ele é feito por profissional não capacitado, com irregularidade de superfície, entendeu? Então, assim, a chance de ter problema é maior do que uma lipo. Muita gente faz isso aqui, ó, na papada. Submento. Cara, a lipo de submento é tão simples e seria tão mais simples fazer uma lipo de submento do que esses diversos procedimentos. Eu já vi o pessoal marcando o corpo, isso a gente vê muito nas redes sociais, né? Que eles vão fazendo vários pontinhos e aí vai aplicando um do lado do outro. A sensação que eu tenho é que você pula um pontinho ou fica um pontinho, a chance de você deformar é grande, porque é complicado você... Esse que é o problema. Você tem que olhar aquilo tudo e ir exatamente em cada lugar. Em relação à lipoaspiração, já não tem essa questão. Você vai retirar a gordura de lá, acabou o problema. De uma maneira homogênea, né? Tecnicamente correta, de uma maneira homogênea. Você percebeu que nós começamos falando do assunto sobre retirar gordura, dissolver gordura sair no xixi, sumir. Essa é a ideia que a gente sempre teve da gordura, né? Gordura a gente tem ela, a gente quer tirar. Agora eu quero trazer uma visão, discutir um assunto com você interessante, que é a reutilização da gordura retirada, ou por ser localizada, ou até mesmo não ser localizada, no nosso corpo para diversas finalidades. A gente hoje, já há alguns anos, a gente utiliza a gordura de maneira a volumizar regiões do corpo de uma maneira fantástica. Tanto a região do rosto, quanto a região mamária, região glútea. Então, a gente, nos últimos anos, a cirurgia plástica, ela fala que a gordura é o ouro que a gente tem no nosso corpo, porque a gente consegue utilizar ela para trocentas coisas. Eu acho que o mais importante de tudo é que ela faz parte do corpo da gente, ela estava ali. Ou seja, rejeição, zero, chance de dar algum problema, muito zero. baixo. O teu corpo ele vai encontrar nela algo que já estava ali. Então, você consegue utilizar ela de uma maneira muito simples, né? Exatamente. E há poucos anos vem se descobrindo que a gordura tem uma capacidade regenerativa muito grande. Tanto regenerativa de construção celular, quanto de melhora da estrutura celular. E isso se reflete de que maneira? Onde a gente vê isso? Por exemplo, a gente faz lipoenxertia na face para melhorar compartimentos de gordura, para melhorar a harmonia facial e tudo mais. A gente percebe que a pele melhora. Isso sempre foi notado. Só para entender, esse tipo de procedimento de lipoenxertia na face, ele substituiria alguns tipos de preenchedores, ácido hialurônico. Tá, porque o pessoal às vezes coloca para preencher olheira, ou para preencher ruga, ou para trazer o rosto um pouquinho mais para frente, coloca o ácido hialurônico, coloca algum tipo de preenchedor. A gordura tem essa função de uma maneira menos precisa que o ácido hialurônico, mas de uma maneira mais efetiva, e ela traz o benefício da reestruturação da pele. Então, estudos eles mostram que a estrutura da pele, ela se reorganiza quando você coloca a gordura embaixo dela. Então, a pele rejuvenesce. Isso é nítido. Pessoas, por exemplo, têm cicatriz de acne. A gente faz lipoenxertia na face para volumizar. Você percebe que melhora a pele. Nossa, isso é muito interessante, porque tem pessoas que tomam remédios fortíssimos, que precisam fazer muitas vezes até vários exames e acompanhar muito de perto para poder ter uma melhora. E hoje ele pode ter como opção a lipoenxertia. Exatamente. Faz no rosto, embaixo da pele? Embaixo da pele, onde for. Eu tive um trabalho, na minha época de formação, que foi premiado com o primeiro lugar no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, sobre uso de gordura e regeneração de pele. Esse trabalho meu foi feito abaixo de cicatrizes, onde a gente colocava gordura preparada embaixo de cicatrizes e acompanhava a evolução das cicatrizes, até com biópsias das cicatrizes. E o que eu vi no trabalho e mostrei foi uma reorganização, uma restauração completa da estrutura da pele, onde tinha gordura embaixo. Ou seja, ela melhora, ela ganha mais elasticidade, ela fica Todos melhor. Os componentes da pele eles melhoram. Então é como se a pele ela sofresse um processo de restauração completa. Isso é muito interessante. Isso daí, hoje o estudo em cima disso está enorme. O meu estudo se limitou a uma parte bem física e histológica, que a gente fala, que é a parte que vê no microscópio e tudo mais.
Mas hoje já existem marcadores bioquímicos relacionados a isso. Existe a pesquisa das células-tronco que estão localizadas na gordura. Hoje, uma das principais fontes de célula-tronco no corpo é a gordura, para diversos tratamentos. Então, a gordura é o ouro que existe no corpo hoje. Ou seja, antigamente o que a gente queria era jogar isso tudo fora, hoje você consegue reaproveitar. É uma fonte de muita pesquisa, é uma fonte de muitas oportunidades hoje na medicina. A gente falou do rosto, mas tem outros lugares também que a gente pode ter esse benefício. Você falou de cicatrizes que podem estar em outras partes do corpo. Onde mais a gente esse poderia? trabalho meu, para você ter uma ideia, foram pacientes que eram vítimas de queimadura, tinham cicatrizes retráteis em áreas articulares, por exemplo, o ombro. Cicatriz retrátil, só pra gente entender aqui, é quando a pele parece que ela puxou e ficou mais dura. É quando a cicatriz limita o movimento de uma articulação. Tá. Por exemplo, a pessoa tem uma cicatriz aqui no cotovelo, o cara não consegue esticar o cotovelo. Ou uma cicatriz no pescoço, não consegue esticar o pescoço. Então o trabalho foi em cima disso, né? E teve melhora disso. Teve melhora da elasticidade da pele, teve melhora da qualidade da pele. Então é uma maneira de se utilizar. Então isso daí já há muitos anos era feito, mas de uma maneira muito primitiva, né? O trabalho nosso ele deu uma refinada nisso e obviamente eu não toquei ele para frente, né? Eu fiz isso daí durante o meu período de formação, mas é um campo enorme, né? Um campo enorme. Hoje, por exemplo, na cirurgia mamária, que é o nosso carro-chefe, cirurgia mamária hoje a gente emprega gordura em mais de 80% das cirurgias. A gente falou do benefício, muitas vezes, visual, do contorno ali da gordura, mas ele também ajuda na cicatrização, muito provavelmente, ali, porque está perto da cicatriz, pode ajudar também na aderência, de repente, do músculo, enfim. Na mama em si não é tanto para melhorar a qualidade cicatricial. Na mama, a gordura é utilizada para refinamento de contorno. Essa é a função. Mas tem muitas pessoas que pensam que a gordura na mama é para dar volume para a mama. Eu queria colocar gordura ao invés de colocar prótese. Eu queria colocar gordura para aumentar uma prótese que eu já tenho. Essa finalidade na mama, ela não é eficaz esteticamente. Isso é até interessante da gente falar, porque a gente fala dessa lipoenxertia de contorno na mama, né? Ou seja, para dar volume, ela não vai trazer o resultado que se espera. Ela dá pequenos volumes de detalhe. Não adianta você querer substituir uma prótese de 180 ml, 200 ml por 200 ml de gordura. Não tem o mesmo resultado. Por quê? Porque a prótese, por exemplo, ela tem uma coesividade, né, uma firmeza que imprime formato para a mama. A gordura não tem isso. Se você colocar 200 ml de gordura numa mama, vai ficar uma mama grande e disforme. Agora, vou fazer uma pergunta aqui completamente leiga, mas que eu acho que todo mundo deve estar pensando em casa. Tá a prótese lá, você colocou abaixo do músculo, como a gente já falou aqui algumas vezes nos outros episódios, e tá com um formato ali que você quer, e aí você quer colocar imprimir um formato diferente. Quando você coloca essa gordura, a tendência não é ela escorregar e ir para baixo? Não, porque a gente coloca a gordura dentro da gordura da mama. A gente utiliza uma técnica de microtúneis, onde a gente coloca vários filetezinhos de gordura espalhados pela gordura da mama, então ela fica travada na estrutura glandular e adipose gordurosa da mama. Ela não muda de lugar. O que pode acontecer, e acontece, é uma taxa de reabsorção dessa gordura. Por exemplo, você colocou 50 ml, uma taxa de 10 até 25, 30% de reabsorção. Depende isso muito da maneira como que a gordura é preparada e depende também de como a pessoa reage à lipoenxertia. E aí, quando a gente fala dessa gordura que pode ser reabsorvida, já é feito um cálculo ali, vou colocar um pouquinho a mais porque uma parte vai ser reabsorvida? A vontade é essa, né? Mas não podemos, porque assim, a gente sempre tem que pecar para menos do que pecar para mais. Se a gente coloca 30% a mais e não reabsorve nada, fica um calombo, fica uma coisa errada, fora do que a gente quer. Padrão. Então é preferível, sempre que se faz lipoenxertia, se for necessário, a gente faz uma segunda sessão de lipoenxertia. É preferível você complementar do que você fazer a mais. Essa segunda sessão de lipoenxertia, como que ela funciona? Precisa abrir a cicatriz de novo? Precisa ir lá Não. ou consegue colocar subcutâneo ali na tudo pele? externamente com cânulazinhas. Anestesia local e tudo mais. A maior parte das lipoenxertias, tanto de mama, de face, ela pode ser feita com anestesia local. Agora, uma grande curiosidade, porque visualmente deve ser complicado para o cirurgião, a hora que está ali, olhar e falar assim, bom,
a mama tá dessa forma, eu quero colocar uma quantidade aqui, e aí você tem as duas mamas, que a ideia é deixar uma Parecida. bem próxima da outra, e aí a gente sabe que fisicamente muitas mulheres têm uma mama menor do que a outra. Como que é essa questão visual ali na hora de saber quanto que vai colocar em cada um? É a parte do feeling, né? A cirurgia plástica a gente não fala... Eu não gosto de falar que cirurgia plástica é uma parte artística. Não é puramente artística, ela tem uma parte de engenharia muito grande. O que eu brinco é que o que mistura a engenharia com a parte artística é o artesanato, né? Então, a cirurgia plástica é como se fosse um artesanato. Você precisa treinar o olho, você precisa treinar a percepção de volume, percepção de estética, a percepção de proporção, para você conseguir, naquele momento, falar, ó, tá bom assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí é o feeling da pessoa que está operando. E isso vai na percepção do cirurgião, na experiência do cirurgião, ou tecnicamente também se calcula? Porque a gente estava falando esses dias o quanto a medicina evoluiu, o quanto a cirurgia plástica evoluiu em relação até aos equipamentos que você tem aqui no consultório, que você consegue medir, consegue fazer várias coisas nesse sentido. Nessa hora, é o feeling, a experiência, as duas coisas juntas? O refinamento do refinamento é o feeling. A gente pode ter noções volumétricas, por exemplo, com o Vectra, que a gente tem que colocar tanto a mais de um lado do que do outro. Só que o feeling, a percepção de proporção é o que manda. Mesmo porque acho que tem outras coisas que acontecem naquele momento, né? Muitas vezes a anestesia local em algumas partes do corpo, elas incham o corpo. Então, você tem que contar que aquilo lá tá inchado por causa da... Tem muita coisa. Você cortou, então fez um edema ali, enfim. Existe uma outra coisa, um outro detalhe, que a gente que faz isso todo dia é treinado a perceber isso. Deitado, eu brinco assim, deitado, tudo gato é pardo. Deitado. Cara, isso é verdade, você tá operando muito pessoa diferente deitada. de você em pé. E o refinamento, muitas vezes você não tem condição de fazer a marcação pré-operatória com o paciente em pé antes, como a gente faz a marcação de mamoplastia, a marcação de colocação de prótese, faz em pé antes certinho. Marcação pra galera que tá acompanhando a gente é quando a gente vem no consultório um dia antes, Pra eles riscar. rabiscam a gente inteiro, Isso. que vai pra casa com aquela caneta que não sai nunca É mais. o planejamento cirúrgico, é esse Ah. mesmo. Isso a gente consegue fazer com o paciente em pé antes. Agora, o refinamento, o paciente está lá, deitado, eu preciso refinar o contorno do colo, o decote. Aquilo o paciente já está deitado, já tem uma prótese, a mama já mudou. Então, a gente tem que fazer, obviamente, com... a mama, ela é ruim porque eu brinco que a única coisa ruim da mama é que são duas, porque se fosse uma só era muito mais fácil. Você tem que trabalhar a simetria ainda, Tem que né? Porque trabalhar se uma a ficar um simetria. pouquinho maior do que a outra... Dá errado. Então, a gente tem que trabalhar isso. Por isso que o feeling, a frequência com que a gente faz aquilo, a gente vai pegando mão nisso. Nossa, realmente... E aí, a hora que você levanta, você tem o volume pra frente, você tem O a contorno, força da gravidade, e aí tudo aquilo tudo. você planejou deitado. Exatamente. A gente tá falando da reenxertia, da colocação da gordura de volta. Friamente pensando, a impressão que dá é que você tira a gordura e reinjeta. Não é bem assim, existe um processo. A gordura precisa ser tratada. Vamos explicar o passo a passo? Como que é isso? É tão estudado isso. Existem tantos trabalhos mostrando como preparar, a melhor maneira de preparar a gordura, que hoje já se tornou para nós é meio que rotina, né? Existem várias formas. Várias. Isso assim, até 1 ano atrás, 2 anos, tinha gente que fazia de um jeito, fazia de outro, fazia de outro, fazia de outro. Ainda tem, assim, pessoa que cada uma faz de um jeito. Mas já existe uma padronização, existe uma maneira mais eficaz de preservar as células de gordura. Exemplo, como que é feito hoje? Então, a gente, antes de coletar a gordura, a gente infiltra, coloca um líquido dentro da gordura, de uma solução que é vasoconstritora, para sangrar menos, e a gente deixa aquilo por um tempinho. Isso aí foi injetado ali entre a pele e o músculo, que é Na onde a gordura tá. Exatamente, na gordura. Aí a gente coleta aquela gordura com cânula e com seringa, ou em quantidades maiores, num sistema fechado para se coletar. Essa gordura, hoje, a melhor maneira é sofrer o processo de decantação pós-lavagem. O que quer dizer? Aquela gordura, a gente adiciona soro fisiológico nela, e deixa aquela gordura quietinha num recipiente que tem o formato de um funilzinho. Ele vai fazer a sedimentação. Gordura sobe, sangue, soro, plasma desce, e a parte oleosa da gordura, que são as células que romperam, elas ficam no sobrenadante. E isso pra vocês fica muito visível ali. Você separa Muito tudo. visível. E quanto tempo mais ou menos leva? Porque a gente fala do campo cirúrgico, que o ideal é de 4 a 5 horas. Isso acontece rapidamente para dar tempo de 10 reenxertar? minutos, 15 É minutos. muito rápido. É muito rápido.
Antes, eu até tenho, a gente tinha uma centrífuga para preparar a gordura, para acelerar o processo, só que foi provado que a centrifugação lesa mais célula de gordura do que a decantação. Isso faz 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Que a minha centrífuga tá lá, se você quiser comprar ela para brincar. Já dá para usar de museu. Mas pra você ver que é coisa que vai... vão surgindo trabalhos, vão surgindo evidências. Você tem que saber disso, tem que estudar para saber disso. É muito rápido, né? É muito rápido. A centrífuga era demais. Eu comprei essa centrífuga, né, na época que eu fazia residência. Foi trabalhoso comprar essa centrífuga. Isso é interessante, né? Trazendo para minha área aqui, sem entregar muito a minha idade, quando eu fiz faculdade de jornalismo, a gente revelava a foto. Ia lá... dentro do laboratório, revelava, Imagina. sem poder acender a luz porque queimava, enfim. E hoje a gente faz a foto digital. Na medicina, eu percebo que isso é muito mais rápido, inclusive, né? É rápido. 6 meses para 6 meses, muda-se todo um procedimento, muitas vezes. É rápido. Tem um cara que fala assim, que para você saber muito bem do seu assunto, você tem que ler pelo menos 4 livros por ano de determinado assunto, ou pelo menos 15 a 20 trabalhos científicos por mês do assunto. Ou assistir nosso podcast, que a gente também traz informação. Já traz coisa pra caramba, já picado, né? Já editado, mais fácil. Mas isso é muito interessante. Mas você vê como o negócio cresce. Por isso, das super especializações. Exemplo, o que a gente traz de mama hoje. Tem tanta coisa de mama que se eu não ficar só estudando mama, eu não vou acompanhar isso. Por exemplo, uma pessoa que faz muito, que opera bastante mama, nariz, implante de cabelo, cicatriz, ela faz tudo. Essa pessoa não tem condição de acompanhar a evolução de todas essas cirurgias. Talvez ele seja muito bom em alguma coisa e aí ele vai parar aqui para ficar dando conta de tudo. Daqui 2 anos sem estudar... Mudou tudo, ele vai continuar fazendo de uma maneira... Exemplo, cirurgia de mama. Cirurgia de mama nos últimos 2 anos mudou tudo. Inclusive, vamos dar um toque para quem está assistindo a gente. A gente está falando de cirurgia de mama aqui. Tem um episódio que a gente já colocou no ar. Volta aqui no YouTube, dá uma procurada lá, que é sobre a recuperação rápida. Aquilo é maravilhoso, né? Eu comecei a conversar contigo naquele dia e falei, gente, mas assim, como traz coisas diferentes no procedimento e como que a pessoa se recupera 1 mês antes, praticamente. E eu te digo que a recuperação rápida não é o nada. O mais fantástico é o que está agregado junto na cirurgia de recuperação rápida. E assim, eu sei que tem inclusive cirurgiões que fecham a cabeça para cima disso e falam, imagina, isso daqui é... Você não pode nem julgar essa pessoa, porque assim, o tanto que isso daí é novo e o tanto que isso daí cresceu, cientificamente provado, é tão grande que essa pessoa ela não teve... você não pode julgar ela. Às vezes causa uma estranheza. Mas, eu fiz assim a vida inteira, eu aprendi assim na faculdade, eu vou fazer completamente diferente? Vai, exatamente. Mudou, né? Mudou mesmo. Não é marketing. Mudou mesmo. Vamos retornar aqui, porque a gente começa a bater papo. Vamos começar a falar de mama. De mama. A gente parou lá na gordura. Então, ela decantou, separou o sangue, separou a gordura, a parte gordurosa, e separou a parte oleosa. E aí? O que nós vamos usar? A gordura. Então, a gente faz a separação disso e a gente separa a gordura em várias seringas pequenininhas, dependendo do que vai utilizar, com cânulas também pequenininhas, e a gente faz essa tunelização para a colocação de gordura. Então, a gente preenche pequenos volumes, a gente faz contorno com a mama, na mama, contorno na face, em diversas regiões. Exemplo, a gente vai operar agora, semana que vem. Subcisão. A gente vai soltar uma cicatriz. É uma paciente que vai operar a mama e a gente vai fazer subcisão de uma cicatriz. Subcisão é o quê? É isso aí que eu vou te explicar. A subcisão é você, com uma agulha, você solta a cicatriz que está retrátil por baixo e coloca a gordura embaixo disso. Isso é uma subcisão com lipoenxertia. Para você ter uma ideia. E qual que é o resultado prático? Você diminui a cicatriz ou você solta aquela área para ficar mais... Imagina uma celulite, daquela celulite funda. Você solta a trave dela e coloca a gordura embaixo. Melhora aquela irregularidade da celulite. É um exemplo. Para cicatrizes que não estão coladas, como a gente falou agora, né? Que não estão retráteis ali. Mas cicatriz, se alguém tem um corte, enfim, ficou a cicatriz, precisou dar ponto. Cicatriz comum do dia a dia também pode ser utilizada de alguma forma? Tem alguma... Se a cicatriz tem alguma característica patológica, ou seja, ela é hipertrófica, que ela é grossa, tudo, a colocação de gordura
ajuda nisso. É um dos processos. Agora, você precisa justificar isso. Então, precisa realmente ser uma cicatriz patológica, uma cicatriz hipertrófica, que traga algum prejuízo ou estético importante ou funcional. E aí a gente falou dessa retirada de gordura e essa colocação dela de novo. A hora que você separou ela ali, né? Que você colocou ela na seringa. Antes de colocar na seringa, ela passa por algum processo? É adicionado alguma coisa ou é só a gordura mesmo? É só gordura mesmo. Só gordura. Ela não teve contato com mais nada. Ela saiu, entrou nesse sistema. Desse sistema foi pra seringa. Prontinha, amarelinha, certinha. E aí você coloca. E isso é tudo automático? Não, é tudo... Ele vai para esse lugar e ela sai tratada? Se a gente utilizar o sistema de coletor fechado, sim. Tá. E é o melhor, imaginando aqui, se ele não tem contato com o ar, se não tem contato com o ambiente externo, você não contamina. Exatamente. É o que a gente usa, por exemplo, fazer as lipoenxertias de grande volume, lipoenxertia glútea, lipoenxertia peitoral. A gente faz a coleta no sistema fechado, prepara a gordura dentro do sistema fechado. Dessa mesma forma. Dessa mesma maneira. Transfere a gordura diretamente para a seringa, também de uma maneira fechada, e coloca a gordura. Nossa, é muito interessante. Né? É legal. Pra quem não vive isso no dia a dia, não vê, deve ser muito interessante ver esse processo acontecer. Mas você percebe como que gordura hoje a gente tem que aprender a lidar com gordura. Né? A cirurgia plástica tem que lidar mais com a gordura, não é só tirar. Quando a gente fala de lipoenxertia corporal, a impressão que dá é que a pessoa vai lá, ela vai retirar de onde não quer e recolocar. Uhum. Mas eu acho que muitas vezes retira-se menos do que se imagina tirar, né? Porque às vezes a pessoa ali, quando você vai reenxertar, vai colocar a gordura em algum lugar, você vai tirar aquela irregularidade visual, às vezes, que a pessoa tá olhando e fala, poxa vida, eu não tinha tanto culote, é que faltava cintura. Eu ia falar exatamente isso, culote. Hoje, a quantidade de lipoaspiração que a gente faz de culote é muito pequena, só quando o culote é muito grande. Porque a maioria do que se chama de culote não é o culote, é que falta gordura acima do culote, na chamada depressão trocantérica. Então, é fundo em cima do culote e aí parece que aqui tem muita gordura. Não, é só pôr gordura em cima. E se precisar fazer um pouquinho de lipo no culote para criar a relação cintura-quadril. Ou seja, muitas vezes recolocando a gordura aí da paciente, você resolve o contorno. A paciente chega para mim aqui pronta, fala assim, eu quero fazer lipo de culote. Pá, eu falo, não é lipo de culote. A gente precisa fazer lipoaspiração nas costas, coletar gordura e colocar a gordura aqui, ó, na depressão trocantérica. Bom, a cara dessa paciente deve ser muito engraçada, né? Ela vem pra tirar a gordura, você fala, não, vou pôr um pouquinho mais. Não, você tá doido, vai botar gordura aqui não. É complicado, porque isso daí já tá na cabeça da pessoa. A gente quer tirar, né? Tanto que a gente fala perder peso, eliminar peso. E quando a gente fala de colocar gordura no bumbum das pessoas que chegam e nunca pediram pra colocar, por exemplo, vai fazer uma lipoaspiração, falou, o bom seria a gente fazer lipoaspiração aqui e colocar um pouquinho de gordura no bumbum para criar a relação cintura-quadril. Fala, imagina, mas meu bumbum já é grande. Eu falo, não é para aumentar o volume do bumbum, é para criar a relação cintura-quadril. Eu falo de cintura-quadril pra caramba. Se você rodar meu Instagram, você vai ver eu falando de cintura-quadril. É muito mais importante do que o tamanho do bumbum. E isso a gente consegue com lipoenxertia no local correto. A gente falou na mama, mas em outras partes do corpo. Onde ela é colocada também? Ela é colocada nessa mesma estrutura entre pele e músculo? Ela pode ser colocada dentro da gordura, ela pode ser colocada dentro do músculo. Por exemplo, lipoenxertia peitoral, lipoenxertia de trapézio, lipoenxertia de deltoide. A gente pode colocar gordura dentro do músculo. Né? A gente coloca e molda o músculo, como se fizesse que o músculo se tornasse um pouco maior. Teoricamente, no homem, quando a gente fala do peitoral, você não vai ter, óbvio, aquele tecido mamário, aquela quantidade de gordura mamária, aí você vai pôr no músculo. É isso, dentro do músculo. Entre as fibras do músculo. Entre as fibras musculares. Por exemplo, o paciente que faz explante, o paciente tem prótese grande, tudo quer tirar a prótese e montar a mama. Então, é o explante mais uma mastopexia. Na grande maioria das vezes, eu coleto gordura e coloco a gordura dentro do músculo. Assim que eu tiro a prótese, abro a mama, eu vejo o músculo peitoral, a gente coloca a gordura dentro do músculo peitoral para dar um volume, um contorno, um colo, e faz a mastopexia em cima de um músculo preenchido, um músculo volumoso. No caso de músculos, como você estava falando agora, no braço, na panturrilha, enfim, que tem gente que às vezes acha que a panturrilha é muito pequena e quer aumentar. Dá para fazer lipoenxertia em qualquer músculo do corpo, é isso? Qualquer músculo do corpo dá para receber gordura. E aí, o que acontece? Ele aumenta ou ele, por aumentar o músculo, ele define mais? Ele aumenta o volume.
Você aumenta ele e ele vai definir porque ele vai realmente aumentar o volume. Por exemplo, lipoenxertia peitoral. Você enxerta, tem um local correto do músculo que você enxerta, você dá projeção anterior do músculo peitoral. Lipoenxertia de bíceps, você consegue aumentar bíceps. Em qualquer músculo do corpo você consegue. E hoje a gente lança a mão, inclusive, do uso de ultrassom, para a gente colocar a gordura da maneira mais precisa e distribuída possível, né? Então a gente usa o ultrassom para guiar isso. O que o ultrassom faz? Ele mostra quais seriam os melhores lugares ali no músculo de Ele vê eu colocando a gordura, ele vê a gordura entrando dentro do músculo. Então eu falo, ó, aqui não tem vaso nenhum, tá tudo certinho, eu vou colocando, eu vou para frente, coloco mais um pouquinho. É muito mais seguro e muito mais preciso. É. Existe uma quantidade de gordura que a gente pode reinjetar no corpo ou não? Não existe. Existem limites por locais. Por né? locais. Por locais. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Imagina que a gente está colocando célula de gordura. Aquela célula precisa viver. Ela vive com o quê? Com nutrientes que chegam nela. Para chegar nutrientes nela, precisa ter sangue em volta dela. Tem que ser lugares que estão bem vascularizados. Imagina o seguinte. Tirei uma prótese de mama de uma pessoa. Eu peguei e injetei 200 ml de gordura dentro daquele espaço. Vai dar certo? Não. Não vai, porque não vai chegar nutriente para aquela célula de gordura. O que a gente tem que fazer? Por isso que a gente coloca a gordura espalhada, para sempre estar chegando nutriente, oxigênio, para aquela célula de gordura. É isso que vai determinar a quantidade que a gente consegue colocar. E aí, se você colocar espalhado, você pode fazer em várias partes do corpo, mas respeitando o limite de cada região. Exatamente. É isso aí. Agora, uma pergunta que também me parece um tanto quanto doida, mas acho que faz sentido. Se a gente tá falando de lipoenxertia, de repente pegar alguém que tem uma amiga que tinha muita dificuldade para engordar, tomava tudo que era coisa, sustagem, tomava um monte de coisa, ia na nutróloga, fazia uma suplementação para engordar, ou seja, não tem gordura no organismo. E aí ela quer ter um volume no bumbum, ela quer fazer uma lipoenxertia, não tem de onde tirar gordura. Aí não tem indicação, não tem milagre ali. Né? Quando você precisa de gordura para volumizar, não tem de onde tirar, porque você precisa de muito volume. Você vai colocar 300 ml em cada nádega, você não tem de onde tirar. Todo mundo tem gordura. Todo mundo a gente consegue tirar um pouco de gordura. Por mais magro que seja. Por mais magro que seja. Mas não para dar volume, mas para dar refinamento. Por exemplo, prótese de mama. Uma menina magrinha. Eu vou pôr a prótese, eu vou precisar um pouco de gordura para fazer a linha de clivagem mais definida e tudo. Eu consigo gordura nessa pessoa magrinha. Interno de coxa, por exemplo. Algum lugar eu arranco gordura. São lugares muito específicos, mas elas estão escondidas ali. Para conseguir 30, 40 ml de gordura, a gente consegue. Mesmo na pessoa magrinha. Que seria o suficiente, às vezes, para fazer um refinamento ou outro. Exato. E cirurgia de mama é assim. A gente operou recente uma paciente muito magrinha. Eu precisava colocar um pouquinho de gordura aqui em cima. A gente conseguiu pegar gordura no interno de coxa. A gente falou do culote, deve ter muita gente interessada nisso, principalmente porque muita gente tem essa dúvida, né? Quando a gente vai colocar ela aqui em cima do culote para fazer o refinamento ali próximo da cintura, aí não vai ser dentro do músculo, vai ser entre pele e músculo. Esse é um detalhe interessante. Essa era a dúvida. O que vai segurar a gordura ali? A gordura no bumbum, em toda a região glútea, até alguns anos atrás, ela era colocada dentro do músculo glúteo maior, chama glúteo máximo. Ou seja, empurrava o músculo para fora. Colocava gordura dentro e dava aquela volumização. Só que começou a ter muito problema disso, principalmente nos países latinos, nos Estados Unidos algum. Que problema? Chamada embolia gordurosa. Então, células de gordura entravam dentro de veias da região glútea e essas células de gordura migravam até o pulmão. Dava como se fosse uma embolia gravíssima. Em 2020, eu estava nesse congresso em Chicago. Foi feita uma força-tarefa da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, inclusive com dissecção de cadáver ao vivo no congresso, com a gente lá, onde a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica proibiu nos Estados Unidos colocação de gordura dentro do músculo glúteo. Para evitar esse tipo de problema. Para evitar. Então, as taxas estavam altas desse problema de embolia gordurosa, então foi proibido a lipoenxertia intramuscular no bumbum. De lá para cá, obviamente, a gente não faz isso. E qual seria a segunda opção que se faz hoje? Na gordura entre a pele e o músculo. Aí a gente coloca gordura na gordura. Exatamente. E funciona? Funciona. Não como funcionava. Eu te falo que colocar gordura dentro do músculo era muito melhor. Dava muito mais volume. Conseguiria colocar muito mais volume, projetar mais o glúteo. Colocar gordura só na gordura
ela é mais limitante. Só que para criar relação cintura-quadril é o melhor que tem. Tá. Então hoje, você fala assim, eu coloquei 400 ml de gordura no bumbum. Vixe, um pouco foi dentro do músculo. E não pode. Não poderia. Né? Isso é proibido. Você falou nos Estados Unidos, mas aí foi proibido em outros países também? Ou... Foi. Algumas sociedades de cirurgia plástica também adotaram isso. Obviamente a nossa sociedade foi na rabeira deles. Claro, existe um estudo, é ciência, tá ok, então por que a gente vai contra isso? Exatamente. Então a gente não coloca gordura dentro do músculo glúteo. Não faz isso. Agora, a sensação que eu tenho é que assim, onde a gente tem gordura, normalmente a gente tem flacidez ou é mais mole porque tem gordura. Eu não sei se é uma forma errada muitas vezes de se pensar, né? Eu tô com a barriga, tô muito gordo, então minha barriga é mais mole, tô com gordura aqui embaixo do braço. E quando você reinjeta gordura na gordura, a impressão que dá é que o bumbum vai ficar ainda mais mole, ou vai ficar ainda mais deformado. O que acontece que ele fica redondinho? Esse é o raciocínio. Lembra que gordura é gordura. Se você colocar muita gordura no bumbum, vai ficar um bumbum gordo. E bumbum gordo é o bumbum mole. Essa é o que eu tento explicar para os pacientes. Fala assim, mas eu queria colocar bastante gordura no bumbum. Não dá certo. Principalmente agora, que você não pode pôr gordura dentro do músculo. Antes, quando colocava gordura dentro do músculo, o músculo ficava firme. Beleza? Imagino que é o que acontece no peitoral masculino. Exatamente, fica firme. Agora, colocar muita gordura no subcutâneo, que é onde você tem a gordura, você cria uma região gorda. Então a lipoenxertia glútea minha é uma lipoenxertia de criar relação cintura-quadril. É para desenhar. É para desenhar. Vai aumentar o volume do bumbum? Um pouquinho. Não é para aumentar muito o volume do bumbum. Não precisa, na grande maioria das vezes. Se você precisar aumentar muito o volume do bumbum, você tem que pôr prótese glútea. Aí é outra estratégia. É outra conversa. Tá. Falando nisso, quando se coloca a gordura no bumbum, a tendência é resolver, que tem muitas mulheres que reclamam, o bumbum é mais flácido, tem celulite, ou tem regiões que tem celulite. A gordura, ela ajuda nesse sentido ou não muda exatamente nada? Nada. Nem melhora nem piora? Nem melhora nem piora. Não melhora a celulite. Eu falo isso na lata. Mais uma vez, eu falo, nós vamos colocar gordura no bumbum para criar a relação cintura-quadril. Eu falo tanto isso que tem paciente que quando chega no consultório eu falo relação cintura-quadril, ela fala, isso já sei isso. Eu te acompanho na rede social, eu já ouvi. E quando a gente coloca agora uma dúvida, coloca prótese, tende a melhorar essa questão do bumbum mais mole ou da... A pessoa que tem indicação de prótese é uma pessoa que tem o bumbum já pequenininho. Geralmente não tem muita flacidez. Existe uma situação chamada de pitose glútea, que é a queda do bumbum. Então, é a pessoa que tem o bumbum caído. Para arrumar isso, não se arruma fácil. Então, você não pode querer arrumar isso com gordura. Você vai estar arrumando um problema com outro. Você vai deixar ele mais gordo, mais caído. Ou seja, se tem a lei da gravidade, se tem mais peso, você vai puxar mais para baixo. Existem técnicas de suspensão do bumbum, que ficam cicatrizes. Então, a análise do bumbum, do contorno glúteo, ela é muito complexa. Quando a gente avalia a região posterior da mulher, do homem, a gente avalia de uma maneira extremamente técnica para a gente ver para que caminho a gente vai. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para dar errado e a gente tem que escolher a melhor conduta sempre. Quando a gente fala em celulite, a gente está falando aqui e muitas mulheres têm essa vontade de resolver esse tipo de situação e tal. Existe dentro da cirurgia plástica algum tipo de procedimento que ajuda nessa questão, que tira isso tudo ou não? Celulite tem graus de celulite, né? Grau 1, 2 e 3. Até hoje, ainda não chegou no Brasil, vai chegar em breve. Existe um tipo de tratamento que eu vi resultado efetivo contra a celulite. É um nome comercial, porque ele é patenteado, chamado Celfina. Não tem ainda no Brasil isso. É um aparelho que faz uma subcisão, que a gente falou agora há pouco, e lipoenxertia, mas utilizando vácuo junto. Então, ele faz uma sucção da pele, introduz uma agulha embaixo da celulite, libera a trave de fibrose da celulite e você faz uma lipoenxertia embaixo daquilo. Então, esse se chama Celfina. Ele tá para entrar no mercado brasileiro já faz vários anos. Ele empacou um pouco por causa da pandemia e aí seguraram
Isso daí não sei porquê, mas nos Estados Unidos já é usado bastante. Lá já se faz esse tipo de coisa. Ele foi lançado em 2018 no Congresso de Boston, que eu também estava. E de lá para cá é o que se usa para celulite hoje nos Estados Unidos, é o Selfie, né? Na verdade, é como se você estivesse soltando lá embaixo aquela depressão que acontece, Isso. empurrando para cima e corrigindo ali aquela... Exatamente, isso aí. Muito interessante. Legal, né? Em relação à gordura que a gente falou aqui, em recolocá-la, em cuidar, em tratar a gordura fora do corpo e em reinjetar, a chance de dar algum problema é minúscula. O que a gente falou aqui que... Quais possíveis complicações, né? Quais são as principais, o que pode acontecer? Pode acontecer um negócio chamado de necrose gordurosa, que é assim, aquela gordura que você pôs, ela não recebeu suprimento sanguíneo suficiente, ela vira um cisto de óleo, cisto de gordura. Algumas vezes vira um cisto mesmo, e outras aquele cisto ele pode ser calcificado, vira uma coisinha dura, uma bolinha dura. Um carocinho. Um carocinho. E aí tem que retirar. Se estiver incomodando, não tem necessidade absoluta. Isso é chamado necrose gordurosa. Existe sempre possibilidade de infecção, existe possibilidade de perda de volume, reabsorção muito grande da gordura, mas a grande maioria das vezes são complicações pequenas, não são complicações importantes. Raramente isso acontece. É raro. Agora a gente falou também, e aí acho que é legal a gente falar um pouquinho mais sobre a questão da reabsorção do organismo ali. Se essa gordura tiver entre o músculo e a pele e tal, ela tende a ser reabsorvida mais rapidamente. Se ela tiver dentro do músculo, já é mais difícil. Como que acontece essa questão da reabsorção? A gordura intramuscular, a taxa de reabsorção é muito baixa, quase nada. Por quê? Porque o músculo tem muito sangue. O músculo nutre a célula de gordura muito bem. Então, a gente quase considera uma taxa de reabsorção intramuscular nula. Agora, a gordura no subcutâneo, taxa de reabsorção de 10% a 30%. Ou seja, porque ela está num lugar mais... menos vascularizado. Menos vascularizado. Uma outra dúvida. A gente falou aqui que a gordura ela se multiplica, então quando você está ali com excesso de peso, você vai multiplicar, depois ela não desaparece mais, ela só murcha, vira aquela gordura localizada. Você recolocou a gordura lá em outras regiões. Claro que a gente... a ideia é não voltar a engordar para você não perder o contorno corporal. Mas essa gordura que foi recolocada, ela também vai continuar multiplicando, quadruplicando? Se você engordar, ela pode engordar. Mesmo ela tendo sido retirada do teu organismo e voltou para lá. Ela vai ser reincorporada ao corpo. Ela vai sofrer o mesmo estímulo do resto das células de gordura. Se as células sofrerem um processo de acúmulo de gordura de novo, ela vai sofrer também, ela vai crescer. Estando dentro do músculo, é mais difícil dela se multiplicar ou não? Ela não vai se multiplicar, ela pode crescer. Crescer. Mas dentro do músculo é pouco impactante isso, porque o músculo restringe o crescimento. Dentro do músculo, existe uma quantidade de gordura também que pode se colocar? Ou é uma coisa visual? Tipo, visual. Eu acho que não tá bacana, acho que foi muito, foi pouco. Visual. O ultrassom ajuda muito nisso, mas é mais visual. Aí vai depender do volume que você quer dar para aquela parte do exatamente. corpo. Existe um limite, né? Para não fugir da proporção local. Agora, a gente está falando aqui em relação a engordar depois de cirurgia plástica, e isso acaba tirando o resultado de qualquer cirurgia, né? A pessoa acabou engordando ali, ela vai perder de alguma forma aquele resultado, seja numa lipoenxertia, numa lipoescultura, enfim. Qualquer cirurgia plástica, oscilou peso, perde resultado. Sempre. Por quê? Se você opera, monta uma mama, faz qualquer coisa com a paciente daquele jeito. Ela está assim. As marcações foram para você assim. Mudou o peso, vai mudar a mama, vai perder resultado. Ainda falando sobre gordura, a gente conversou aqui com a doutora Isabela e a gente fala muito sobre alimentação, pessoas que têm transtornos alimentares, fases da vida que são mais complicadas, então a pessoa acaba comendo mais, acaba engordando mais. No seu caso, muitas pessoas às vezes voltam no sentido de, poxa, passei um período que eu consegui regrar ali a alimentação e aí entrou naquele efeito sanfona, entrou num período complicado, estragou a cirurgia, estragou entre aspas, claro, e aí tem que voltar querendo fazer novamente. Essa questão da volta para o consultório é frequente, doutor? Cara, é frequente, principalmente em cirurgia de contorno corporal de abdômen. Porque assim, por mais que a gente bata na tecla que é fundamental você mudar o estilo de vida antes de operar, operou e manter isso, a maioria das pessoas depois que opera, ela dá uma relaxada. E essa relaxada faz ela perder resultado. Então, tem casos que a pessoa volta depois de 1 ano, 6 meses,
ou com a cicatriz alargada, porque engordou, e a cicatriz alarga, engrossa, ou com perda de resultado de lipo. Isso acontece. Por quê? Relaxou. Né? Não manteve ou não criou um hábito de vida saudável com uma atividade física e tudo mais. Mais uma vez, cirurgia plástica não é atalho para nada. Cirurgia plástica é uma especialidade de fins. É um refinamento ali de alguma coisa que não está te agradando muito, mas ela não vai mudar o seu hábito de vida, né? Isso. Se você tem que mudar seu hábito de vida, e faz uma cirurgia plástica para melhorar o que está te incomodando. Mas o mais importante é mudar o estilo de vida, se você já não tem um estilo de vida bom. A gente conversou muito com a doutora Isabela sobre a importância, principalmente, a gente fez um podcast, mais uma vez, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, procura lá sobre cirurgia bariátrica, que é muito interessante, porque a bariátrica, ela acaba sendo muito traumática no sentido, bom, a gente mudou ali o estômago, cortou o intestino, enfim, e aí a pessoa não consegue mais comer, né? Então, se ela não mudar o hábito de vida dela no antes, durante e depois, é muito complicado. E para quem quer ter um corpo diferente ou quer fazer uma cirurgia plástica, acho que pode seguir esse mesmo caminho, começa um tratamento antes para entender esse novo hábito de vida, faz a cirurgia e existe o pós também. Eu vou ter um convidado meu aqui do podcast, que ele é cirurgião plástico, ele opera o grosso do serviço dele, é cirurgia plástica pós-bariátrica. Ele é de Jaú, ele vai vir aqui, tá? Já está combinado com ele. Isso é muito legal. Nós vamos conversar de cirurgia plástica pós-bariátrica. Porque aí eu acho que também deve ser muito interessante no sentido de que muitas coisas às vezes precisam ser operadas ao mesmo tempo, né? Você tem a redução nos braços, nas pernas. Se tornou uma cirurgia muito específica, né? A cirurgia plástica de redução de grandes excessos de pele se tornou muito específica, assim como a cirurgia mamária se tornou específica, esse tipo de cirurgia também se tornou muito específica. Então, ele vai falar para a gente os refinamentos atuais, o que tem mudado, e era para ter vindo hoje aqui, mas vamos combinar para outra semana, outra, vai dar certo. A gente está caminhando para o final aqui do podcast. Tem mais uma dúvida que eu acho que deve ser de muita gente. A lipoaspiração, que é o que o pessoal mais conhece, a retirada lá da gordura e tal, ao longo dos anos a gente foi ouvindo muito, né? Tinha lipo, depois tinha lipo HD, depois a lipo de alta precisão, a lipo, enfim... Muda o quê? A forma de retirar, as cânulas que se retiravam. Antigamente a gente tirava a gordura que estava entre a pele e o músculo, e hoje você consegue entrar entre os gomos do abdômen, por exemplo, para retirar ali ou não? A técnica fundamental é a mesma, é retirar gordura com vácuo. Existem cânulas melhores, existem cânulas piores, existem refinamentos técnicos que levam até a lipo HD. Então, por exemplo, a lipo HD a gente utiliza materiais muito específicos para ela, cânulas específicas, mas o fundamento é o mesmo, é retirar gordura de locais específicos. O que muda é a qualidade de definição. Então, a gente aprendeu ao longo do tempo a tirar gordura de locais mais específicos para poder dar um resultado de melhor definição. Então, basicamente, é o conceito artesão mesmo da lipoaspiração, com os refinamentos de materiais e técnicos que levaram à lipo HD. E aí, quando você tem o resultado ali, ele é muito mais eficiente. Ele traz ali... Porque muitas vezes a gente vê no pós, você vê o contorno do músculo abdominal, né? Você fala, meu Deus, isso aqui deve ter dado muito trabalho para se fazer. Porque eu lembro antigamente que o grande medo das pessoas na lipoaspiração era quando a gente entra com a cânula, para quem vê e não é da área, aquilo é assustador, porque o cirurgião está rapidamente introduzindo, e aí perfurou o intestino, rasgou a pele, perfurou alguma coisa. E aí, quando a gente fala dessa lipo precisa, você vai chegar o quê? Mais próximo do músculo ainda, você vai tomar mais cuidado ali. Como fazer isso com muita segurança? A técnica, fazer com muita segurança. Sempre utilizar materiais de melhor qualidade, é o que eu falo. Material de boa qualidade te ajuda muito. E saber fazer a técnica direito. Então, assim, os casos de problemas de perfuração e tudo mais, você olha, esses casos são raríssimos em cirurgia plástica. E diminuiu muito ao longo dos anos, né? O problema é o que se escuta, você vai atrás, a pessoa que fez não é cirurgião plástico. Esse que é o grande negócio. E por incrível que pareça, existe bastante isso, né? Muito, muito. Pondo a mão em coisa que não é para pôr. Acho que o pessoal precisa entender em casa muitas vezes é assim, na medicina se estuda medicina, depois faz cirurgia geral, depois faz cirurgia plástica. Então, o cirurgião geral muitas vezes pode se meter a fazer alguma coisa que ele não é completamente especialista nessa área. Aí dá problema. E aí dá problema, porque os outros passos, além
da cirurgia geral também são bem árduos para se chegar nessa perfeição mais perto. Hoje, com a formação em cirurgia plástica, você demora 6 anos para faculdade, agora são 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, então são 12 anos. E se a gente fala numa subespecialidade ainda, você vai fazer mais cursos específicos para ficar craque naquilo que está fazendo. Isso. Show. Estamos no finalzinho aqui, o papo rendeu bastante. Tem mais alguma coisa sobre gordura que seja bacana a gente falar? Porque eu confesso que quando a gente estava conversando no WhatsApp, que você me falou, vamos falar de gordura, eu falei, gente, mas esse papo não vai durar 15 minutos. Durou aqui quase 1 hora e dava para continuar batendo papo sobre isso, né? Eu consigo conversar bastante disso, mais inclusive da parte técnica. Da parte de curiosidade, eu acho que o que a gente conversou foi mais que suficiente, né? A gente conseguiu trazer essas informações novas sobre enxertia de gordura e tudo mais, a preciosidade da gordura. Mas tecnicamente teria muita coisa para falar de gordura. Se ficou alguma dúvida, o pessoal pede aqui nos comentários, a gente volta a falar disso, pode ser? Pô, combinado. Doutor, obrigado mais uma vez. Valeu, João, mais uma vez aí. Obrigado. Bom, para você que está assistindo, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Acho que a gente mudou um pouquinho a cara e a forma como a gente pensa a gordura, né? Antigamente era retirar, jogar para fora, e a gente descobriu que a reutilização da gordura no corpo pode ajudar até em cicatrizes, em melhorar a qualidade de vida, trazer bons resultados, e é isso que a gente quer trazer aqui, desmistificar aqueles assuntos que muitas vezes a gente escuta de um vizinho, de um parente, entender tecnicamente com profissionais aí da área que sabem o que estão falando, trazer sempre informação de qualidade. Pedir para vocês, se ainda não tocaram o sininho aqui, coloca lá, ativa o sininho para poder receber todos os nossos conteúdos, que sempre é nessa pegada aqui. Muita informação de qualidade, curiosidades e coisas que vão te ajudar no dia a dia. Também segue a gente nas redes sociais e até o próximo episódio.